Pelos mares gelados do norte, onde balsas cruzam lentamente entre Finlândia e Suécia, uma ideia ousada surge. Imagine, ao invés de 4 horas de balsa, você atravessa de carro uma ponte e chega ao país vizinho em 1 hora. Essa é a visão ousada de uma proposta de megaponte de 40 quilômetros planejada para unir a Finlândia e a Suécia através do Golfo de Bótnia. Se for construída, será a maior ponte da Europa e a segunda maior travessia marítima mundial, quebrando recordes de engenharia. Por décadas, o Estreito de Kvarken tem sido uma barreira natural, separando duas nações que compartilham laços culturais e econômicos profundos. Atualmente, os viajantes dependem de balsas ou de desvios longos pelo norte para atravessar esse trecho raso e repleto de ilhas. Com o aumento das tensões geopolíticas e a consolidação das alianças com a OTAN, a ideia de uma conexão permanente deixou de ser um sonho distante e virou uma discussão estratégica séria. Esse projeto pode mudar as relações comerciais, de defesa e energia do norte da Europa, ou seus altos custos e desafios vão mantê-lo só no papel? Hoje, vamos explorar a conexão fixa de Kvarken, de 35 bilhões de dólares, que pode redefinir a conectividade nórdica e a história da infraestrutura europeia. Não esqueça de se inscrever e curtir o vídeo, essa é a melhor forma de apoiar o canal. O Estreito de Kvarken é o trecho mais estreito do Golfo de Bótnia, com águas rasas e uma paisagem geológica única, formada pela atividade glacial. Milhares de pequenas ilhas e ilhotas pontilham a região e a terra continua a se elevar cerca de 10 milímetros por ano devido ao reajuste isostático desde a última era do gelo. Esse ambiente dinâmico garantiu ao arquipélago de Kvarken o status de patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, destacando sua sensibilidade ambiental e importância. Atualmente, o transporte entre a Finlândia e a Suécia nessa região depende principalmente de uma balsa que opera entre Vasa e Umeå, levando cerca de 4 horas. Não há conexões ferroviárias diretas, e viajar de carro exige um trajeto sinuoso pelo norte, aumentando bastante o tempo e a distância. A proposta de uma conexão fixa surge da necessidade de transporte mais rápido e confiável entre Finlândia e Suécia. Hoje, a região depende de balsas demoradas ou desvios pelo norte e carece de infraestrutura eficiente na travessia da fronteira. Uma ponte permanente eliminaria essa lacuna, criando uma ligação rodoviária direta de 1 hora e completando o trecho faltante do corredor de transporte do norte da Europa. Ela tem valor estratégico, pois as duas nações agora integram a OTAN. Rotas terrestres resilientes ganham importância para a mobilidade civil e militar diante de possíveis interrupções no transporte marítimo do Mar Báltico. Além disso, uma ponte também poderia facilitar a transferência de energia renovável e hidrogênio entre as nações, apoiando a transição verde da região. Esses fatores fizeram os formuladores de políticas revisarem o conceito e solicitarem um estudo de viabilidade detalhado em 2025. O governo finlandês encomendou o estudo de viabilidade supervisionado pela Agência de Infraestrutura de Transportes da Finlândia, com a colaboração dos governos regionais, do Trafikverket da Suécia e do Conselho Kvarken, Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial, a WSP Finlândia, realizou a análise técnica e econômica. O estudo analisou se uma ligação fixa era tecnicamente viável e qual opção de projeto traria mais benefícios, considerando custos, questões ambientais e a demanda projetada. 6 opções principais de ligação entre Vasa, na Finlândia, e Umeå, na Suécia, foram consideradas, variando em modo e estrutura. Um sistema de ponte exclusivo para rodovias, com 94 quilômetros de extensão, 46 quilômetros de pontes e o restante de aterros e estradas, foi estimado em 54 a 92 bilhões de dólares. Uma alternativa rodoviária similar, com túnel parcial de 7 quilômetros na mesma rota, custaria entre 68 e 116 bilhões de dólares.
Uma ligação exclusiva para trens, cobrindo cerca de 114 quilômetros entre as duas cidades, incluindo 47 quilômetros de pontes, custaria de 6 a 102 bilhões de dólares. Uma ferrovia parcialmente subterrânea, com 15 quilômetros de túneis sob o Golfo, elevaria os custos para 113 a 193 bilhões de dólares. Uma solução ferroviária totalmente subterrânea, percorrendo 105 quilômetros com 103 quilômetros sob o mar, custaria de 187 a 318 bilhões de dólares. A alternativa mais abrangente, uma conexão combinada de estrada e ferrovia com túneis significativos entre Vaasa e Umeå, foi estimada em 184 a 311 bilhões de dólares. Os sistemas de modelagem de tráfego projetaram o uso diário de 2.000 a 3.000 veículos de passageiros e de 500 a 600 veículos de carga. Se os serviços ferroviários de passageiros fossem incluídos, poderia-se esperar cerca de 1.300 a 1.400 passageiros por dia. Esses números já superam as balsas, mas ainda são modestos frente às principais pontes europeias. Espera-se que o transporte de cargas continue dependendo fortemente do transporte marítimo devido à sua eficiência de custos. O estudo identificou a ponte de superfície exclusiva para veículos como o equilíbrio mais prático entre custo e funcionalidade. Melhora a conectividade a um custo muito menor que soluções híbridas ou subterrâneas. Apesar de oferecer mais flexibilidade a longo prazo, a opção combinada de estrada e ferrovia custa bem mais caro. O estudo confirmou que diferentes soluções de conexão fixa são viáveis tecnicamente, mas todas envolvem concessões significativas. As estimativas de custo para a conexão fixa de Kvarken vão de 54 bilhões de dólares americanos para uma ponte rodoviária básica a quase 32 bilhões de dólares americanos para uma ligação subterrânea de estrada e ferrovia, refletindo a complexidade técnica do projeto, as sensibilidades ambientais e a vasta escala. Sem projetos comparáveis em condições semelhantes, a incerteza dos custos permanece alta até a conclusão do projeto detalhado e do planejamento. O financiamento exigiria uma colaboração estreita entre Finlândia e Suécia, juntamente com um apoio substancial da União Europeia por meio de programas como a Rede Transeuropeia de Transportes. Parcerias público-privadas são possíveis, mas o retorno demorado e o tráfego modesto podem afastar investidores privados. Para lidar com isso, o Conselho Kvarken lançou a iniciativa FLINK para explorar modelos de financiamento inovadores e sustentáveis. Politicamente, o projeto ainda está em seus estágios iniciais. Nenhuma decisão de construção foi tomada e várias etapas, como acordo sobre o projeto, avaliações ambientais, licenciamento e garantia de financiamento, precisam ser concluídas antes que qualquer trabalho comece. Mesmo em condições favoráveis, a construção dificilmente começará antes do fim dos anos 2030, sendo concluída nos anos 2040. O projeto enfrenta grandes desafios ambientais, técnicos, econômicos e políticos. O arquipélago de Kvarken é um patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura com áreas protegidas, e todas as rotas de superfície cruzariam pelo menos 15 quilômetros de terras sensíveis. Construções em grande escala podem afetar correntes marítimas, fluxo de gelo e ecossistemas frágeis. Já opções subterrâneas evitam esses impactos, mas são mais caras e complexas. Do ponto de vista da engenharia, a ponte deve suportar invernos rigorosos, grandes cargas de gelo, fortes correntes, possíveis colisões de navios e o contínuo soerguimento do solo, exigindo projetos altamente resilientes e adaptáveis. Os volumes diários de tráfego podem não justificar o investimento de bilhões de euros, com retornos relevantes só em casos excepcionais, como o fechamento de portos ao sul. Altos riscos financeiros, incerteza nos custos e falta de precedentes elevam as preocupações com possíveis estouros de orçamento. Politicamente, o sucesso exigiria a cooperação próxima entre Finlândia, Suécia, autoridades regionais e União Europeia.
Prioridades diferentes, orçamentos limitados, oposição ambiental e apoio público misto podem atrasar ou paralisar o progresso indefinidamente, já que muitos questionam a necessidade de um projeto tão caro e ecologicamente disruptivo, considerando os níveis atuais de tráfego. Apesar dos desafios, a ligação fixa de Kvarken promete benefícios substanciais. Ela diminuiria o tempo de viagem de quase 4 horas de balsa para cerca de 1 hora de carro, facilitando a mobilidade para trabalhadores, turistas e empresas. Essa conectividade melhoraria o comércio transfronteiriço, atrairia investimentos e impulsionaria o crescimento econômico na Finlândia e Suécia, beneficiando indústrias como manufatura, logística e o turismo em Kvarken. Estrategicamente, a ponte aumentaria a capacidade da OTAN de movimentar tropas e equipamentos, garantindo uma rota terrestre segura em crises e fortalecendo a resiliência contra interrupções no Mar Báltico. Ela também pode apoiar a transição verde da Europa ao viabilizar infraestrutura energética transfronteiriça, como transmissão de eletricidade e gasodutos de hidrogênio. Com 40 quilômetros, ela ultrapassaria a ponte do Grande Belt e a de Øresund, tornando-se a mais longa da Europa e a segunda maior travessia marítima do mundo, marcando um grande marco na cooperação nórdica e na conquista da engenharia. O futuro da ligação fixa de Kvarken permanece incerto, apesar de um estudo de viabilidade de 2025 ter confirmado sua viabilidade técnica. O estudo também destacou obstáculos ambientais, financeiros e políticos significativos que podem atrasar ou impedir a construção. Outros megaprojetos regionais, como um túnel de 96 quilômetros entre Helsinki e Tallinn e uma ligação de 170 quilômetros entre Estocolmo, Öland e Helsinki, disputam atenção, ligando mais pessoas, mas com desafios parecidos de custo e engenharia. Aprimorar os serviços de balsa é a opção mais prática, mas mudanças geopolíticas, defesa da OTAN e avanços tecnológicos podem mudar prioridades nas próximas décadas. Caso Finlândia e Suécia se comprometam com o projeto, seriam necessários extensos estudos ambientais, planejamento detalhado e negociações complexas de financiamento antes que as obras pudessem começar. Se construída, a ligação fixa de Kvarken revolucionaria o transporte no norte da Europa, impulsionando a economia, aumentando a segurança e estabelecendo novos recordes em engenharia de pontes. Se não for construída, as balsas seguirão dominando o estreito, esperando condições futuras que possibilitem essa visão. O que você acha? Esse plano ousado vai realmente se erguer sobre as águas geladas do norte ou seguirá como um sonho não realizado da engenharia europeia? Deixe sua opinião na seção de comentários abaixo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.